Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Essa segunda-feira, dia 10 de março de 2025. Segunda-feira, graças a Deus. 19 horas, estamos começando o nosso programa aqui na Associação Espírita Caritas de Passos, Os Caminhos de Paulo. Programa de número 32. Sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus. Gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus aqui presente conosco, gratidão aos nossos queridos benfeitores, coordenadores desse programa, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão aos nossos anjos guardiões, sempre presentes conosco, nos iluminando, nos governando. Gratidão aos queridos benfeitores aqui da Casa Espírita Caritas, da Casa de Oração Espírita Caritas, benfeitores que nos permitem também estar presente aqui nesse trabalho de evangelização, trabalho de preparação espiritual, de renovação espiritual, de preparação moral, para que nós possamos enfrentar a nossa jornada, enfrentar as nossas provas e expiações. Gratidão, gratidão a você que nos acompanha aí presencialmente, aqui pelo canal do Instagram. Gratidão a todos os irmãos que são encaminhados até aqui para esse momento de evangelização, de estudo. Gratidão por você que nos acompanha aí durante a semana, durante o dia. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Gratidão a todos vocês que estão aí nos acompanhando nos canais das redes sociais aqui da Associação Espírita Caritas. Esse ano de 2025 é um ano de muita felicidade para nós, aqui da Associação Espírita Caritas. Esse ano de 2025 nós fazemos o nosso jubileu, 50 anos de Caritas em Passos. Então estamos comemorando agora em 2025 o ano do jubileu do Caritas. Então é um ano festivo, é um ano cheio de atividades, é um ano de muito movimentos importantes para nós. Sejamos todos abençoados. Estamos aí há esse tempo já trabalhando aqui na comunidade de Passos, trabalhando a evangelização, trabalhando vários projetos. A Associação Espírita Caritas tem vários projetos, são mais de 27 projetos entre espiritualização, evangelização, atendimento a famílias carentes. São vários projetos. Inclusive você que nos assiste, nos acompanha, né? Que por acaso quer fazer algum trabalho, desenvolver, né, esse seu momento, esse seu trabalho de doação, né? Pode procurar a Associação Espírita Caritas, pode procurar a diretoria, pode procurar a Casa Espírita e se engajar em algum destes projetos, não é, de evangelização, de espiritualização, ou projetos de atendimento, né? Então, como eu disse, são vários os projetos, né? Nós estamos ali em Passos, na Rua dos Engenheiros, número 680, e logo ao lado tem a Creche Caritas, que também é um dos projetos, né? Um dos projetos maiores ali do Caritas, que atende quase 300 crianças o dia todo, né? Então, são crianças ali de toda a região ali do bairro, né, onde o Caritas está instalado, e são crianças, né, do ensino infantil, da educação infantil. Isso é muito importante. Então, para você que quer se conectar, né, com o Caritas, existem vários projetos e o Caritas está de braços abertos para poder te receber, para poder te acolher num destes projetos que caso você
queira fazer parte, ok? E para nós esse ano, então, é um ano de muita felicidade, é um ano que nós comemoramos aí 50 anos, é o ano do jubileu, né, do Caritas. Então seja muito bem-vindo, né? Você que queira se engajar em algum destes projetos, como eu disse, são mais de 27 projetos aí para que você possa fazer parte do Caritas. Esse nosso, né, o programa da agora, das 19 horas, como o programa das 21 horas, é um desses projetos. São projetos aí de evangelização. Caminhos de Paulo, agora às 19 horas, e às 21 horas, o Homem Espírita, é um desses projetos de evangelização, onde nós trazemos aqui, não é, a luz da doutrina espírita nos Caminhos de Paulo, aqui no programa das 19 horas, nós trazemos aqui o estudo sobre as cartas de Paulo, as cartas que foram escritas, os livros ali do Novo Testamento, né? As cartas do apóstolo Paulo, que foram escritas às comunidades por onde ele passava. Então, nós trazemos aqui as análises, os estudos destas cartas à luz da doutrina espírita. Então, é um projeto de evangelização. E o das 21 horas, o programa O Homem Espírita, é um programa, então, para que a gente possa estudar a doutrina espírita. Nós estamos lá, nas 21 horas, estudando o primeiro livro da doutrina kardecista, que é o Livro dos Espíritos. Né? Então, todos esses programas são aí, por exemplo, projetos da Associação Espírita Cartas, né? Projetos de evangelização. Então, para você, né, que nos acompanha aí nos canais, que quer se engajar em um dos projetos da Associação Espírita Caritas, são mais de 27 projetos aí, você pode procurar o Caritas, né? Principalmente esse ano nós precisamos de muito apoio, é o ano do jubileu, né? O ano de 50 anos do Caritas aí, precisamos da sua ajuda, né? Precisamos da sua ajuda, da sua contribuição conosco no trabalho, né? Para o atendimento, para o desenvolvimento desses projetos. Então você que pretende aí tirar algum tempinho, né, da sua semana para você poder fazer um trabalho, né, caridoso, um trabalho voluntário, não é? Fique à vontade para procurar lá o Caritas, para que você possa então fazer aí a sua doação do seu tempo, da sua vida, seja lá na creche, seja aos atendimentos das famílias necessitadas, seja aos sábados, né? Nós temos o sábado de manhã, tem o café, e à tarde tem a sopa, né? Que é de doação, é um trabalho formidável, né? São várias equipes ali trabalhando em volta, né, desses processos. Tem as reuniões abertas, né? Que sempre precisamos de pessoas lá para ajudar, para contribuir conosco ali durante os atendimentos, né, à população. Então, assim, fique à vontade para que você possa se conectar aí com o Caritas, né? Como eu estava dizendo, nós aqui, às 19 horas, fazemos o trabalho, esse trabalho, né, Os Caminhos de Paulo. Então, nós estamos aqui estudando as cartas de Paulo, as cartas escritas por Paulo apóstolo às comunidades que ele cuidava, né? Aos romanos, aos coríntios, aos efésios, né? Aos gálatas. Então são várias comunidades por onde Paulo apóstolo passou, e ele então acompanha essas comunidades de longe, né? Ele acompanha essas comunidades ou indo lá fazer visitas quando ele podia, ou então por cartas. Eles mandavam as cartas chamadas cartas problema, né? Eles mandavam os problemas para Paulo, e Paulo então respondia todas essas comunidades via cartas, né? E ele escrevia então essas cartas, ou então ele tinha algum ajudante ali com ele, escrevendo as cartas. Ele ditava e as pessoas, aqueles ajudantes, escreviam para ele as cartas, não é? Nós terminamos o programa passado, nós terminamos a primeira carta aos Coríntios,
E agora começamos então a segunda carta aos Coríntios. A segunda carta aos Coríntios, ela é uma carta de felicitações, é uma carta de muita, uma carta de muito apreço por Paulo, né? É uma carta que Paulo se satisfaz com as orientações que foram feitas na primeira carta. Então ele recebe ali algumas informações de que aquelas orientações tinham surtido muito efeito, né? Então ele fica contente e ele agradece e ele fortalece, né, a comunidade. Então ele convida a comunidade para se fortalecer nisso, para se fortalecer nessa condição de evangelização, de acreditação no Evangelho. Mas também chegam novos problemas. Problemas como, por exemplo, existiam dentro da comunidade uma dissensão, ainda estava havendo uma separação dos cristãos. Ele chama a atenção, então, para os falsos apóstolos, né? Para os falsos cristãos, para os falsos apóstolos. Ele coloca muito isso para eles, né? Que é por causa disso, é por causa destes falsos apóstolos, é que então essa comunidade começa a se dividir e alguns deles, inclusive, questionar o apostolado de Paulo. Então, nessa segunda carta aos Coríntios, Paulo também vem chamar a atenção dessa comunidade em função disso, de esse grupo de cristãos, então, está dando atenção, está perdendo o foco, né? Está transferindo o seu olhar do Evangelho, das palavras do Evangelho, da evangelização, para então outras doutrinas que eles distorciam. Então esse grupo, ele procurava distorcer, né, as palavras do Evangelho e inclusive instigando esses cristãos então a questionar, né, por quê? Por que você, Paulo, né, que era um perseguidor dos cristãos, você vem agora dizer, né, se chamar de apóstolo e se colocar numa posição de que você seria o doutrinador, né? Então, tudo isso começa a acontecer ali naquela comunidade de Corinto. E Paulo, então, aproveita essa segunda carta, é uma carta pequena, são 13 capítulos, mas ele, então, aproveita essa carta para fundamentar aquelas questões que foram escritas na primeira carta. E na primeira carta aos Coríntios nós temos lá no capítulo 13, né, o centro de toda a primeira carta dos Coríntios, que é o poema do ágape, que é o poema do amor. Se eu falasse a língua dos anjos, se eu tivesse todos os recursos, se tudo que eu fizesse não houvesse amor, nada adiantaria, né? Então está lá no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Nós chamamos de poema do ágape porque a tradução de ágape, né? Você, no original, no hebraico, você vai encontrar a palavra ágape, né? Então, como é que nós traduzimos ágape para a nossa linguagem do português? Ágape, para traduzirmos para o português, é a verdadeira expressão do amor. Então, muitos consideram ágape como um amor. Nós, aqui da doutrina espírita, nós entendemos mais como caridade do que unicamente como amor. Por quê? Porque a verdadeira expressão do amor para nós é a caridade.
A verdadeira expressão do amor é quando você então consegue manifestar a sua bondade, a sua indulgência e o perdão às ofensas. Lembrando que a palavra perdão vem do latim perdonare, que é continuar doando. Doando então esse sentimento de bondade, esse sentimento de indulgência. Então, a verdadeira expressão do amor, então, ágape significa a verdadeira expressão do amor. Então, na língua portuguesa, o que está mais próximo à verdadeira expressão do amor é caridade. Então, para nós aqui da doutrina espírita, nós enxergamos mais, nós concluímos, nós podemos concluir que ágape, então, ele pode ser traduzido como caridade, né? Mas muitos traduzem, você vai encontrar, né, o poema do capítulo 13 lá, o poema do ágape, você vai também encontrar, em algumas traduções, você vai encontrar a palavra amor, né? E está tudo certo, está tudo bem. Isso não é assunto de discussão, né? Está tudo certo, está tudo bem. O importante é nós entendermos o que está por trás disso. Então, na primeira carta aos Coríntios, na primeira carta, Paulo faz muitas menções, faz muitas orientações pessoais àquela comunidade. E na segunda carta, então, ele já está fazendo orientações mais para a comunidade como um todo. Então, isso é importante nós termos esse olhar, né? Esse olhar abrangente, para que a gente possa entender a segunda carta e trazer isso para nós na nossa percepção, né? Para a nossa percepção, na percepção da doutrina espírita, né? Nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós temos inclusive um capítulo que fala justamente sobre os falsos profetas, né? Nós temos uma parte no Evangelho que fala sobre os falsos profetas. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Se você buscar lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ter justamente esse tema lá a seu favor, né? Então, lá no Evangelho, no capítulo 21, nós temos, quando começa o Evangelho, no capítulo 21, Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso livro, Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 21, você vai ter lá, haverá falsos cristos e falsos profetas. E nós temos ali em Lucas, né, você vai ver ali que tem, né, chama-se a atenção, Kardec então junta esses textos do Evangelho, ele junta o texto de Lucas, ele junta o texto de Mateus, ele junta o texto de Marcos, né? Então, ele vem falando da árvore que produz maus frutos, ele vem falando, não guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha, isso está lá, tá lá em Mateus. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo, conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos, não é? Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Então, observe o quanto isso é importante, e Paulo então chama a atenção ali na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, Paulo vem chamando também a atenção para essa divisão, para essa dificuldade que é encontrada na comunidade. E, juntamente disso, ele vem chamando ainda a atenção de vários outros assuntos. Nós vamos começar a trabalhar aqui agora, então, né, a segunda carta aos Coríntios, sobre a doutrina espírita. E eu gostaria de começar aqui o nosso estudo de hoje, chamando a atenção para vocês, considerando aqui com vocês lá no capítulo 4
versículo 7, que vem trazendo assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui no capítulo 4, Paulo vem justificando um pouco o seu apostolado, né? Ele vem falando para os coríntios daquilo que ele vem trazendo enquanto apóstolo, daquilo que ele vem trazendo enquanto homem, do tanto que ele acredita no Evangelho, o quanto que ele acredita em Deus, o quanto que ele acredita na evangelização, o quanto que ele acredita naquela palavra, né? E Emmanuel faz um comentário sobre esse versículo que eu gostaria de trazer para vocês aqui a leitura desse comentário que Emmanuel traz aqui, que eu entendo ser muito pertinente para nós dentro de tudo isso que nós vivemos hoje em dia. Nós temos conversado muito, nós temos colocado muito essa aqui nos nossos programas. Eu venho chamando a atenção muito dessa condição que nós precisamos de desenvolver e entender dentro da nossa vida, dentro das nossas provas e expiações, entendendo que aqui é um planeta de provas e expiações, é um planeta educandário, entendendo que nós precisamos de desenvolver a nossa intelectualidade, desenvolver a nossa espiritualidade, levando em consideração que nós precisamos de desenvolvermos moralmente. Não adianta só o desenvolvimento espiritual, precisamos ainda de desenvolvermos moralmente. Isso é de extrema importância para que nós possamos avançar na nossa jornada. Nós já chamamos a atenção aqui várias vezes que mais importante do que a intelectualidade é o desenvolvimento moral. Talvez esse seja o mais importante de todos. O primeiro critério para que nós possamos evoluirmos espiritualmente, o primeiro critério para que nós possamos evoluir espiritualmente é a benevolência, é a bondade de coração. Nós só conseguimos evoluir neste critério se nós tivermos uma evolução moral. Nós não conseguimos entender de maneira plena o que é caridade, o que é o ágape, o que é a verdadeira expressão do amor que o nosso Pai bondoso, misericordioso e justo nos pede tanto. Se nós não entendermos esse desenvolvimento moral. Agora, é claro, nós precisamos do desenvolvimento intelectual para que a gente possa alcançar novos entendimentos a respeito disso. Então, somente pelo desenvolvimento moral nós conseguimos entender, por exemplo, por que nossas crenças nos dificultam tanto. Por que as nossas crenças nos levam a tanto sofrimento nosso? Por que as nossas crenças nos dificultam tanto a nos permitirmos alcançar essa bondade, essa indulgência, esse perdão?
Nós falamos aqui repetidas vezes, é importante nós salientarmos isso. Desenvolver a intelectualidade, desenvolver a moral, trabalharmos a nossa mente. Joana de Ângeles coloca muito isso como importante, entendermos que nós temos 3 instrumentos: a inteligência, a mente e a vontade. De onde vem a inteligência? Vem do espírito. A inteligência vem do espírito. A mente é um exercício desse espírito. E a vontade é o centro que movimenta a mente e a inteligência. Bom, então, trabalharmos o autoconhecimento, trabalharmos a autoconsciência, trabalharmos o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral, reconhecer as nossas crenças, educar os nossos pensamentos, que são gerados a partir das crenças. Os nossos pensamentos são gerados a partir das nossas crenças. Entender e educar as nossas emoções, os nossos sentimentos, emoções e sentimentos, pensamentos, emoções, sentimentos que geram comportamentos em mim, que geram resultados na minha vida. Trabalhar essa autoconsciência nada mais é do que trabalhar o conhecimento desse espírito que existe em você. Nós aqui da doutrina espírita cremos nessa espiritualidade. Nós cremos nessa espiritualidade. Nós cremos no desenvolvimento espiritual. Nós cremos que nós somos espíritos milenares. Nós somos espíritos milenares que estamos vindo de encarnação em encarnação, buscando vencer a jornada de evolução espiritual. Nós já estudamos lá no Livro dos Espíritos sobre a evolução espiritual. São 3 ordens e 10 classes de desenvolvimento, começando lá no espírito imperfeito, bons espíritos, espíritos perfeitos. Nós temos 5 classes que nós precisamos de vencer nos espíritos imperfeitos, 4 classes que nós precisamos de desenvolver, vencer e evoluir como bons espíritos, e uma classe que efetivamente é a classe dos espíritos perfeitos. Então, todos nós estamos nesse desenvolvimento moral, nessa jornada de desenvolvimento. Então, trabalhar o autoconhecimento não é papo de autoajuda. Muito longe disso. Trabalhar autoconhecimento está muito distante, anos-luz, do que pensar que é uma simples conversa de autoajuda. Trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a autoconsciência é você entender o espírito que existe em você. A alma que te ocupa. Isso é trabalhar autoconhecimento. Paulo, nas cartas aos Coríntios, vem chamando a atenção para essa conectividade do homem velho
que ele chama de homem velho? É aquele homem antigo, é o homem material que está conectado à materialidade. E o homem novo é o homem espiritual, que está conectado à espiritualidade, que entende que dentro de você existe um espírito, existe uma alma, que precisa de ser reconhecido, que precisa de ser entendido, conhecido, e que ainda precisa de se trabalhar para esse desenvolvimento, para continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, continuar vencendo as suas provas, as suas expiações, para vencer essa jornada de evolução espiritual. Então esse é o nosso grande desafio, esse é o nosso grande trabalho, efetivamente. Então, vencer as nossas provas, expiações, é algo que você precisa de efetivamente mergulhar intencionalmente nisso. Mergulhar intencionalmente nisso. Não dá para ficar simplesmente olhando para as coisas acontecerem e acreditar que isso é simplesmente o seu destino. Reconhecer as suas crenças é se libertar das prisões emocionais que nós criamos para nós. Reconhecer as suas crenças e os seus pensamentos, entender a sua forma de pensar, é você trabalhar em si para se despertar e se desprender dessas prisões emocionais que nos leva às nossas angústias. Se você se sente angustiado, por exemplo, se você se sente em conflito, basta você olhar para dentro, basta você olhar para você e buscar reconhecer em você qual é a crença que te leva a esse efeito. E é claro, você vai observar que nós estamos ainda conectados, além disso, às nossas más paixões. Nós ainda estamos conectados ao orgulho, ao ego, à vaidade, à soberba, à intemperança, à raiva. Nós estamos aí ainda conectados a uma série de sentimentos que nós ainda não sabemos administrar. Nós ainda estamos presos a uma série de questões do passado que nós mesmos criamos essas prisões do passado. Então, Paulo vem trazendo aqui no capítulo 4 da carta aos Coríntios, então nesse versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Que se conecta com o que nós estamos dizendo, com essa narrativa que nós estamos trazendo aqui. Todo conhecimento que nós trazemos, esse conhecimento, ele não é nosso desse corpo. Todo conhecimento que nós trazemos é do nosso espírito. E
a inteligência que é dada por nosso Pai a este Espírito. Então, a essência, não é? A excelência desse poder é de Deus, não é nosso. Nós trazemos isso em vasos de barro, porque isso é muito frágil. Esse vaso de barro acaba. Esse vaso de barro é muito frágil. A nossa vida é muito frágil. E o que fica? Fica o Espírito. Fica a inteligência suprema. Fica o que nós conseguimos alcançar enquanto evolução. E aí eu gostaria de trazer para vocês aqui um comentário de Emmanuel a respeito destes vasos de barro. Esse texto ele foi publicado num livro chamado Palavras de Vida Eterna, no capítulo 88, e publicado também na revista Reformador, em janeiro de 1961. Emmanuel diz assim: não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caístes, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Se estivestes em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguindo, esquece o mal e faze o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, da verdade a alma, estejamos convictos, como o Paulo apóstolo, de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor. Como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não da nossa. Então, Paulo nos chama a atenção para que a gente possa sempre transmitir os dons do Evangelho, seja em que situação for. O que é os dons do Evangelho? O que é isso que ele nos pede quando ele nos chama essa atenção? O que ele quer que nós façamos? O que se pede na lei?
o nosso Pai maior, o nosso Mestre Jesus, enquanto esteve na terra, sempre fez. Que nós possamos desenvolver esse olhar espiritual, que nós possamos, quando olhar para o nosso próximo, nós termos essa garantia de que nós estamos olhando para um espírito em evolução. Para nós olharmos e desenvolvermos em nós um olhar espiritual e desenvolvermos em nós essa moral, termos esse desenvolvimento moral, a ponto de podermos olharmos para o outro com esse olhar. Entender que do outro lado existe um espírito em evolução. E que ele tem todas as dificuldades que você também tem. Que a gente também tem. Que nós também temos. A dificuldade de vencer as nossas más paixões, a dificuldade de nós olharmos com amor, de nós fazermos com amor, a dificuldade que nós temos de entender esses falsos profetas, esses falsos cristos, entender esses que tentam dissimular de toda forma a doutrina cristã, tentam de toda forma dissimular a bondade, tentam transfigurar, desmistificar de forma errônea o que o nosso Pai nos traz para a humanidade, o que Ele pede, o que Ele nos pede enquanto humanidade. Entendermos que essa evolução, ela é necessária. Isso é transmitir os dons do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu poder, toda a sua força, toda a sua intelectualidade, o seu sentimento, com toda a sua razão, com todo o seu sentimento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer para os outros aquilo que você quer que faça para você, por você. Isso são os dons do Evangelho. Olharmos com bondade, trazermos essa bondade em nosso coração, agirmos com caridade, bondade, indulgência e perdão às ofensas, não se ofender, tratar em si aquilo que te ofende, porque nada em relação ao outro, sempre em relação a você mesmo. Então tudo isso é acreditar nesses dons do Evangelho, é você desenvolver a sua vida com essa fé robusta no Evangelho, naquilo que é solicitado. Vencendo as suas provas e as suas dificuldades, vencendo as suas montanhas. Isso é transmitir os dons do Evangelho, como Paulo sugere aqui nas cartas aos Coríntios. Então isso é a todo momento, né? A gente já tinha comentado aqui em outros programas, quando a gente olha para as comunidades que Paulo cuidava, para as comunidades que Paulo criou, então, nas suas trajetórias, a gente pode perceber, né, que Paulo tratava de problemáticas do comportamento humano daquela época, e nós ainda, agora, na nossa época, a gente ainda convive com as mesmas problemáticas, com as mesmas dificuldades. No entanto, nós temos uma grande diferença.
lá naquela época, Paulo estava enfrentando essas dificuldades diante da nova aliança, que era muito recente logo após o falecimento do nosso Mestre Jesus crucificado. Paulo, então, estava naquele esforço de implementar o Evangelho naquelas comunidades. Então, a nova aliança, né, depois de Cristo, então, Paulo enfrentava ali essa fase no primeiro século. Segunda metade do primeiro século, considerada a nova aliança, que é o tempo depois de Cristo. Qual a diferença? A diferença é que nós já estamos há mais de 2000 anos que isso aconteceu. E nós ainda enfrentamos as mesmas dificuldades. Há mais de 2000 anos. Agora, no ano de 2025, nós enfrentamos dificuldades, a gente ainda percebe, não é? Na humanidade, por onde a gente vê, essas dificuldades. Por exemplo, falsos profetas. Hoje, quem são os falsos profetas? Quem são aqueles falsos que tentam nos tirar a atenção e nos ludibriar, tentando nos incutir uma nova doutrina? Os meios de comunicação, as instituições que pregam outras percepções de vida, redes sociais, essa necessidade que as pessoas têm de ficar mostrando a sua vida nas redes sociais. Então, tudo isso são falsos profetas. Tudo isso são falsos doutrinadores que tentam nos tirar desse foco, nos tirar dessa condição de filhos de Deus. E nos leva ainda a angústias profundas, porque nós acreditamos que muitos de nós, né, ainda envolvidos com essas questões de redes sociais, acreditam que tem que viver nesse mundo ilusório de materialismo, de consumismo, de ser melhor do que o outro. Então, tudo isso ainda é como se nós estivéssemos nessas comunidades e Paulo preocupado conosco. Então, são questões que nós ainda precisamos de observar muito e levar isso em consideração, né? Muito bem, então, na segunda carta aos Coríntios, né, nós vamos trabalhar muito isso que nós estamos comentando aqui. Começamos então hoje essa evolução na segunda carta aos Coríntios. Tem alguns elementos importantes aqui que nós já falamos hoje, a natureza do corpo e do espírito, então chamarmos a atenção, observarmos, né, essa questão do homem velho e do homem novo, a materialidade e a espiritualidade, então levarmos em consideração, né, essa relação, o homem exterior, como Paulo chama a atenção, né? A comunidade dá mais atenção ao homem exterior do que ao homem interior. O homem exterior é a matéria, o homem interior é o espírito, né? As provações do sofrimento, então, o que nos leva a esse sofrimento? O que nos leva a esse sofrimento são as nossas próprias angústias, levadas em consideração, construídas, não é? Pelas nossas crenças, pelas nossas más paixões, né? Pelas dificuldades que nós temos de encontrar consolo no Pai, de encontrar consolo em Deus. Então, tudo isso ainda nos dificulta muito, né? Paulo também chama atenção para os
os dons espirituais. Então, no capítulo 4 aqui, por exemplo, né, o dom de você levar em consideração os dons do Evangelho, você não se omitir a isso, você desenvolver isso na sua vida e você transmitir os dons do Evangelho em todos os momentos da sua vida. Para nós, dentro da doutrina espírita, paralelo a essa questão dos dons, o nosso trabalho de mediunidade, então, todos nós, seres humanos, nós temos algum nível de mediunidade. Então, cada um de nós temos também os nossos dons, e aí nós precisamos de desenvolver estes dons, né, que são colocados para nós de forma inteligente para o nosso Pai Maior. E Paulo também chama a atenção, então, desse apostolado, desse seguir Jesus. Seguir Jesus e seguir o Evangelho. Então, ele vem trazendo, né, essa questão de maneira muito importante, né, de maneira muito efetiva. Não é isso? Muito bem, começamos hoje, então, né, o estudo aí da segunda carta aos Coríntios, né, para que a gente possa avançar um pouco mais nos caminhos de Paulo, fazendo esse paralelo com a doutrina espírita, trazendo essas informações, né, sob a luz espírita, a luz da doutrina espírita, e para que a gente possa se fortalecer um pouco mais, para que a gente possa vencer as nossas provas e as nossas expiações, de maneira fortalecida espiritualmente, desenvolvido moralmente, para que nós possamos realmente avançarmos nessa evolução espiritual. Gratidão, gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos guias, aos nossos queridos mentores espirituais, coordenadores desse programa, gratidão aos mentores espirituais da Casa Espírita Caritas aqui de Passos, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, sempre presente conosco, nos governando, nos iluminando, nos acompanhando sempre, nos intuindo, trazendo para nós a intuição necessária para trazer as mensagens necessárias. Gratidão a todos os irmãos que foram encaminhados até aqui para esse momento de trabalho, de evangelização. Gratidão por você que nos acompanha aí na associação, através do canal da Associação Espírita Caritas, de maneira presencial. Graças a Deus, gratidão por essa segunda-feira, gratidão por essa semana que se inicia. Pedimos ao nosso Pai Maior, em nome de Jesus, a bênção a todos os corações que nos acompanham nesse momento, que todos os nossos lares, famílias, amigos que nos acompanham possam sentir nesse momento em seu coração a bênção do nosso Mestre Jesus e com isso nós termos também o nosso lenitivo de cura para que a gente possa sermos curados por dentro das nossas mazelas, para que a gente possa andar de maneira mais leve e plena nessa nossa jornada espiritual. Forte abraço, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.